Olha, o conflito no Oriente Médio gerou uma folga financeira inesperada para as contas públicas do Brasil nesse ano. Esse dado consta no relatório de acompanhamento fiscal de maio, que foi divulgado, publicado hoje pela Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. E, segundo a entidade, a disparada no preço do petróleo deve engordar a arrecadação federal em 8 bilhões 500 milhões de reais por mês, entre royalties, dividendos e impostos. Esse dinheiro extra criou um colchão de segurança para o cumprimento da meta fiscal de 2026 e, de acordo com a IFE, essa folga deu espaço para que o governo adote medidas como o fim da chamada taxa das blusinhas, além de repassar 6 bilhões 200 milhões de reais por mês em subsídios para conter o preço do diesel e também do gás de cozinha. Para a gente detalhar os números desse relatório e os riscos para o orçamento, a gente conversa agora com Marcos Pestana, diretor executivo da IFE. Marcos, sempre um prazer dividir tela com você, seja muito bem-vindo novamente. Boa tarde, prazer revê-lo e estar aqui com os assinantes da CNN. Marcos, queria começar perguntando sobre essa perspectiva de um incremento do ponto de vista arrecadatório. O quanto esse ganho extra, seja com dividendos, com royalties e impostos, ele vai ser significativo para que o governo atinja a meta fiscal, né, de um superávit de 0,25% do PIB. Eu queria entender se esse resultado ele é factível, se atingir esse resultado seria um cenário previsto agora. Qualquer guerra é uma tragédia humana, mas, concretamente, a guerra do Irã, imposta pelo presidente Trump, gerou um efeito colateral do ponto de vista fiscal orçamentário. O governo é um fator, um choque externo, que geralmente tem consequências negativas, mas, nesse caso, do ponto de vista orçamentário fiscal, o efeito colateral foi positivo, na medida que o Brasil é um grande produtor de petróleo e o governo federal, assim como municípios e estados, usufruem de receitas derivadas da produção de petróleo e derivados. Royalties, participações especiais no sistema de partilha, a própria inflação gerada pelo choque de preços dos combustíveis eleva, num primeiro momento, os impostos em gerais. Quanto mais a inflação, maior é a arrecadação. Claro que, num segundo passo, isso tem um rebatimento negativo nas despesas, mas o fato é que uma situação que era sob controle, mas muito apertada, ficou com uma margem de manobra muito maior. O governo pôde, inclusive, tomar medidas que procuram mitigar os efeitos sobre a inflação e sobre a vida da população, introduzindo uma série de renúncias e subvenções ao óleo diesel, ao gás de cozinha, mais recentemente a gasolina, e aos produtores importadores também auxílios, e isso tem um custo, mas o efeito arrecadatório é maior que os benefícios criados. Isso permitiu, inclusive, ter mais tranquilidade para tomar medidas que não têm nada a ver com a crise do petróleo, como, por exemplo, a supressão da taxação, a chamada taxa das blusinhas, das importações online de produtos de baixo valor agregado, até $50, e isso que implica numa redução de arrecadação, foi possível porque o Brasil, em 2026, tem um cenário mais confortável. Já para 2027, há interrogações e divergências entre os números do Ministério da Fazenda e da Instituição Fiscal Independente. Marcos, estava dando uma olhadinha aqui no relatório de vocês. A IFE projeta que, pela trajetória anual, a dívida bruta do governo geral chegue a 117,7% do PIB em 2036. De acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, essa projeção do governo é que, nesse mesmo intervalo, a dívida bruta do governo geral chegue a 83,4% do PIB em 2036.
Queria entender o que explica uma divergência tão significativa. Não, ninguém está mentindo, ninguém está manipulando, são pressupostos diferentes. Nós trabalhamos com uma inflação mais alta, com juros maiores e com PIB menor. Os números que sustentam o chamado, no projeto de lei de diretriz orçamentária, o chamado, a chamada grade de indicadores macroeconômicos, é extremamente otimista. O governo tem uma visão de futuro onde a inflação é menor, o juro é menor e a arrecadação e o PIB tem um desempenho muito melhor que o projetado pela instituição fiscal independente e por analistas da academia e do mercado. Isso resulta, se você parte de pressupostos, de pilares diferentes, é claro que as conclusões são diferentes. E aí começa, já para 2027, nós temos uma projeção de arrecadação que é 150 bilhões a menos do que a do governo. Então, já começa uma divergência aí na arrecadação. Nas despesas, nós enxergamos que a projeção do governo está subestimada em cerca de quase 40 bilhões. Então, nós temos uma diferença de números que repercute no déficit, o governo, tanto o déficit efetivo quanto o déficit legal, que tem os descontos autorizados na meta pela legislação, tanto num quanto no outro, nós temos divergências enquanto o governo sinaliza, o déficit legal ele sinaliza com um resultado positivo de 73 bilhões ano que vem, onde nós enxergamos um resultado negativo de 62. Então, tanto na economia efetiva quanto na face institucional legal da apuração das metas fiscais, há uma discrepância grande, onde a raiz é essa diferença dos parâmetros que embasam as projeções. Isso leva que a nossa curva da dívida seja crescente nos próximos anos, que a gente não enxerga nas regras atuais a produção de superávites primários e de taxas de juro nesse ambiente menores. Como você descreveu, a projeção da nossa curva de dívida ela é crescente a partir de 2026 até 2035. Já o governo enxerga uma inflexão na curva e que a partir de 2030 a dívida seria ano a ano cada vez menor. Então, é uma questão a verificar no futuro quem estava com a razão, mas as nossas projeções indicam a produção permanente, recorrente de déficits primários, quer dizer, o governo gastando mais do que arrecada e, portanto, tendo que se endividar para financiar esse rombo entre as despesas e as receitas, e também a gente visualiza uma trajetória de dívida, no mínimo, preocupante. De olhos fechados em vocês e nos números, projeções trazidos pela IFE, como sempre, uma instituição tão respeitada. Marcos, o relatório de acompanhamento fiscal de vocês aponta, olhando para o passado agora, que o déficit primário efetivo no ano passado foi de 58 bilhões e 700 milhões de reais, só que a meta ela foi cumprida depois da dedução de 48, quase 49 bilhões de reais. E aí eu levanto, né? Você menciona essa série de exceções à regra fiscal, o novo arcabouço fiscal. O quanto vai ser necessário que a gente discuta exatamente essa regra a partir de 2027? Olha, gasto é gasto, independente da sua natureza, do seu mérito. A legislação permite
que o governo abata da apuração da meta fiscal. Então, não é o centro da meta que é perseguido, ela observa a apuração, o desconto dos precatórios, que, para quem é leigo no assunto, são as despesas oriundas de decisões judiciais. Então, você tem os precatórios que são descontados, você tem as despesas de defesa nacional de investimento, que são despesas como outras quaisquer. E também gastos extraordinários de educação e saúde vindo do Fundo Social. Então, você tem descontos que permitem o governo abater do déficit real, que é o que no frigir dos ovos interessa, que é isso que determina o crescimento da dívida ou não. Então, o governo usufrui desses descontos, mas ainda assim, com os descontos, a projeção da IFE para o ano que vem é de déficit primário apurado em termos da legislação vigente. Então, é um quadro desafiador para os gestores. Vocês vão entrevistar o ministro da Fazenda hoje. É importante a palavra dele sobre isso, porque, a partir de agora, a LDO, que está em discussão, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 27, projeta 4 anos na frente. E as metas são cada vez mais exigentes. Ano que vem, a meta, o centro da meta, é 0,5% do PIB. No ano seguinte, já cresce para 1% do PIB. No outro ano, 1,25%. E no outro ano, 1,5%, 1,50%. Então, cada vez mais, o governo terá a obrigação de gerar um superávit primário para poder pagar os juros da dívida. Porque a gente, atualmente, como é deficitário, como está no vermelho, como gastamos mais do que temos, o governo tem que ir ao mercado e captar empréstimos, dívida, aumentar a dívida para pagar essa diferença. Então, esse desafio vai ser crescente e a gente, nas regras atuais, nós vamos em junho, no nosso relatório de junho, nós vamos atualizar as projeções de médio e longo prazo, então as projeções para 10 anos na frente, nós vamos levar em conta o choque do petróleo, estamos em interlocução com especialistas do mercado de petróleo para chegar a uma conclusão bem sólida, qual vai ser o preço médio do barril, já que isso tem impacto na inflação e nas receitas, e em junho nós vamos oferecer uma visão mais sólida de médio e longo prazo, ainda que essa, porque já vamos incorporar a nova realidade do petróleo. Mas o governo, e nós estamos falando no relatório que soltamos hoje, do PLDO que está em discussão para 27. E no PLDO, o governo desprezou os efeitos do petróleo. Então, ele não levou em conta essa folga que tem em função do aumento do preço do petróleo e derivados, que proporciona receitas adicionais para ele. Marcos, você citava essas projeções, o governo mirando um superávit primário de 1,5% do PIB em 2030. A IFE calcula que seria necessário um superávit primário de 2,3% para que a gente tenha uma estabilização exatamente desse crescimento da dívida do governo federal, da dívida bruta do governo federal. Eu queria entender exatamente como é que a gente pode, então, quanto tempo a gente vai demorar para ter um ajuste fiscal relevante que atinja esses ditames calculados por vocês? Olha, você tem um efeito objetivo que é o crescimento e em que ritmo da dívida. E tem um fator subjetivo que é a expectativa dos agentes econômicos.
é muito importante o grau de confiança na economia e o principal indicador para aqueles que tomam decisões relevantes na economia global e brasileira é a trajetória da dívida e a sua proporção em relação ao PIB. A nossa curva é preocupante e isso tira a ancoragem das expectativas e isso prejudica o futuro. E nesse sentido que você perguntou, o importante é o filme, não é a foto. Se o Brasil, se os gestores da política econômica, da política fiscal, oferecerem um horizonte crível, que seja consistente, que as pessoas olhem, olha, o Brasil vai levar 10 anos, mas vai produzir o superávit primário necessário para estabilizar a dívida. O governo, como é muito mais otimista, prevê a estabilização e a queda do indicador dívida-PIB a partir de 2030. Quer dizer, já seria menor que o ano anterior, que 29. Nós não conseguimos, dentro das regras do jogo, as atuais regras, nós não conseguimos enxergar essa curva. E, por isso, nós visualizamos, o governo trabalha com um superávit necessário de 1,5, a gente vê 2,3, isso tudo depende da taxa de juros, do ritmo de crescimento da economia, portanto, do comportamento do PIB, e da produção ou não de superávites e qual a dimensão da economia primária que o governo faz para poder pagar os juros da nossa dívida com poupança primária, com um espaço fiscal ganho ali no desempenho entre receitas e despesas primárias. Então, é uma divergência que surge, é importante monitorar e acompanhar permanentemente, principalmente num cenário volátil, como esse, quando vem um choque externo, que foi o choque do petróleo oriundo da guerra do Irã, mas nós temos convicção, e esse é o alerta que a IFE tem o dever institucional de lançar, que o problema fiscal continua sendo a agenda econômica prioritária e que hoje, como na nossa abertura nós caracterizamos isso, a gente vive uma situação que poderia ser chamada de equilíbrio precário. Então, o problema ainda está aí, não está resolvido, a solução não está agendada para o futuro próximo, ainda carecemos de medidas saneadoras, de um ajuste fiscal efetivo para devolver a perspectiva para a economia brasileira de juros mais baixos, de crescimento mais sustentado e substancial, taxas de crescimento maiores que permitam o Brasil sonhar em ser algum dia um país desenvolvido e superar a armadilha de renda média, mas hoje, nas regras de hoje, a instituição fiscal independente crê que ainda vivemos um equilíbrio precário, cumprimos as metas, atendemos à legislação, no entanto, a dívida cresce e os superávites não são gerados. E isso vai levar, com o tempo, a uma situação insustentável. Por isso que o nosso próprio relatório, num capítulo à parte, fala sobre Previdência, mesmo com a reforma da Previdência de 2019, nós tivemos a volta de um crescimento real das despesas do regime geral da Previdência Social. E isso mostra que os benefícios são crescentes e que não há margem, isso continua sendo um assunto a ser discutido. Esse e tantos outros, portanto,
É claro que esse é um ano eleitoral, nada heróico vai acontecer, nenhuma medida radical vai ser tomada, nem aumento de impostos, nem corte estrutural de despesas, isso não está em pauta, mas, fatalmente, na visão da instituição fiscal, o novo governo, seja ele qual for, terá que pôr na mesa, logo nos primeiros meses, essa equação e tomar medidas para que os próximos anos ofereçam um horizonte melhor para as finanças públicas brasileiras. Marcos, até por essa série de aspectos, as portas estão sempre abertas para você conversar com a gente, com a nossa audiência aqui do CNN Money. Conversei com o Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Muito obrigado. Um grande abraço, boa tarde. Forte abraço, até mais.